Saindo um pouco do assunto da guerra da Ucrânia, quem lembra quando eu fiz uma matéria sobre os brasileiros presos na Tailândia, que pode ser sim condenado à morte, o desespero da imprensa de pitar a coitadinha da Mary Ellen, uma jovem, né, de pitá-la como uma coitadinha. Lançaram áudios dela chorando, implorando para o presidente da República para soltar ela, para que os chamado Santa Mãe dos Princes, que nunca perdoa e nunca esquece, mostrar a verdade sobre ela. Mas antes que a gente aprofunda mais esse vídeo, eu quero aqui deixar o nosso convite diário que eu tenho feito. Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo. Gente, eu não sou um especialista, esse canal não é um canal de especialistas e nem de chamado intelectuais, mas sim é um canal de pessoas que querem questionar as narrativas que a imprensa tem trazido. Se você quer participar dos nossos debates, nossas discussões, os comentários estão sempre abertos, eu estou sempre disposto a aprender com vocês. Vamos não ser papagaios e vamos questionar a imprensa. Se o seu comentário é relevante, eu vou sim trazer ele aqui para todo mundo, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre os assuntos. Mary Ellen Coelho, a jovem coitadinha que, de acordo com a Globo, pede perdão para a mãe no dia que ela foi presa. A jovem que a gente viu alguns áudios delas chorando, implorando para o presidente da República para fazer algo. E é engraçado que essa mesma jovem, que a imprensa tenta pitar ela de coitadinha, várias fotos dela foi mostrada que ela já era do mundo do crime. Antes que a gente mostre os twitters sobre essa jovem, vamos ler a primeira matéria daqui, que é o Diário do Nordeste. Brasileira presa na Tailândia foi usada como mula e possivelmente não sabia que levava drogas. Oi. Matéria do dia 22 de fevereiro. Jovem que não sabia. Primeiro, a gente já sabe que ela abandonou seu emprego. Ela pediu demissão dias antes de ela ir para a Tailândia. Ela tinha carteira assinada. Olha só que engraçado. A imprensa criando ela como uma coitadinha. Vamos ver o que o Diário do Nordeste fala. O advogado da Mary Ellen, brasileira presa na Tailândia por tráfico de drogas, disse que a jovem foi para o país asiático como mula, ou seja, apenas transportou drogas apreendido no aeroporto de Bangkok e provavelmente não tinha conhecimento do que levava na mala. De acordo com as informações do G1, o advogado Telemaco Marassi acredita que a Mary Ellen deve conseguir o perdão e não ser punida com a pena de morte. Eu acho que esse advogado está achando que está falando do Brasil, né? Vou ser bem sincero. É muito improvável dela não escapar da pena de morte. Muito improvável. Os advogados brasileiros têm que ter muito jogo de cintura e atuar conjuntamente com os advogados tailandeses. Os asiáticos são muito severos. Mais de 15 presos por tráfico na Tailândia em 2020. 8 tiveram perdão, contou o Telemaco Marassi. Não sabia!
Ai não, ela era uma mula, gente, tadinha, uma mula. Você vai entender por que eu estou sendo irônico com vocês. Vamos ver o que a Metrópolis fala. Sabe quem é Mary Ellen, a brasileira presa por tráfico? Antes que eu fale essa matéria, tem muita gente que fala assim, exato, e aquele militar que está na Espanha preso, não sei o quê. Eu vi uma entrevista coletiva do presidente da República, ele falou o seguinte, é uma pena que ele não foi preso na Tailândia. Ou seja, ele deixou bem claro que o Brasil não vai pedir extradição. Se ela pegar pena perpétua ou pegar pena de morte, o Brasil não vai ajudar ela. Nem ela, nem o outro que está preso lá na Espanha desde o início do governo do presidente Bolsonaro. Tá? Que o povo fala assim, viu? O presidente da República teve pessoas que traficavam cocaína. Que é engraçado, né? Porque se ele foi preso por isso, porque ele foi descoberto na hora. E quantas vezes ele não levou cocaína para a Europa e para tantas outras viagens que os presidentes anteriores faziam? Mas isso não é assunto desse cara, não. Vamos ver o que a Metrópolis vai falar. A jovem brasileira Mary Ellen Coelho Silva começou a aparecer em noticiário após ser detida. Não foi detida não, ô Metrópolis, ela foi presa. Ela só não foi condenada, mas ela está presa na Tailândia por tráfico de drogas. Natural, Mary tem 21 anos, foi presa no último dia 14 junto com outros 2 brasileiros. Tem relatos que estão falando que um desses 2 brasileiros é o namorado dela, portando 15,5 quilos de cocaína ao desembarcar no aeroporto de Bangkok. Aí fala aquela história que a gente chama no nosso último vídeo, né? A carioca trabalhava em churrascaria com carteira assinada e pediu demissão dias antes da viagem. Ou seja, a primeira matéria, ela se contradiz com os relatos. Ela sabia sim que ela estava indo para traficar. Sabia sim. Aquela conversinha de, coitadinha, ela foi induzida. Não. Eu não acho que ela foi induzida. Ela achava que, entendeu, que ia dar uma despertinha, tchan. Pois é. A amiga, Angelique Sanches, desculpa se eu estou ferrando com o seu nome, em entrevista no G1, afirmou que a Mary Ellen fumava maconha. E ainda, segundo a amiga, a jovem já teria viajado algumas vezes pelo Brasil e viagem à Tailândia seria a primeira viagem internacional. Parabéns, é a tua primeira e a tua última da sua vida. Eu tenho pena, é da mãe, da irmã, da família dela. Dela eu não tenho pena não. Muitas pessoas da minha família falam assim, Oswaldo, mas por que você foi duro naquele último vídeo sobre ela? Porque ela não merece ter pena nenhuma. Pena nenhuma. Ela foi consciente que estava cometendo um crime. Assim, olha só a narrativa que a imprensa está criando. Ela jamais iria em um lugar onde há pena de morte. Ela não iria arriscar tudo por isso. Se ela tivesse ciente de onde iria, ela não teria ido. Duvido. Me desculpa, eu não acredito nessa conversa. Gente, eu já viajei pelo mundo. Já viajei pelo mundo inteiro. Tá? Essa conversinha de... Eu já conversei com vários policiais de fronteira, com policiais federais. Essa conversinha... ela não sabe... Essa é a conversa mais fiada. 99% das pessoas que foram presas no aeroporto por tráfico internacional de drogas sabiam que estavam traficando sim. Agora, para vocês de plantão, eu recomendo, se vocês têm TV a cabo, assiste os programas
da Discovery, da Netia, os documentários da polícia do Brasil e fora. Todas as vezes que eles pegam um cara que está traficando, a pessoa fala, ah, não sabia, depois fala no final, eu sabia sim, eu sabia que estava traficando. Agora, a amiga dela falou, e se eu soubesse, não teria deixado ela ir. Talvez a amiga dela seja ingênua. Vamos aqui na próxima matéria. Antes, a gente está primeiro nas matérias, depois eu vou mostrar os twitters. Vamos aqui. Por que eu falo que é importante a gente ver o que a imprensa fala, para poder a gente questionar a narrativa? Porque quando a gente começa a ler o que os veículos estão falando, por isso que você vê muitas vezes eu pego só alguns trechos da matéria, e assim, eu deixo aberto para vocês, se vocês estão interessados nos links das matérias, vocês me falam. Porque aí eu posso, nos próximos vídeos, postar os links das matérias para vocês. Tá? Pleno News, que é um veículo conservador, digamos assim. Família de Mary Ellen, presa na Tailândia, apela para o Bolsonaro. Presa na Tailândia desde o último 14 de fevereiro por tráfico de drogas, a brasileira Mary Ellen, de 21 anos, se vê sem muitas alternativas e a sua família chega a apelar para o presidente Jair Bolsonaro. A esperança dos familiares é que a jovem seja extraditada para o Brasil e julgada pelas leis daqui. Muito improvável. Muito improvável. E muito improvável que o presidente faria isso. Porque o próprio presidente deixa claro que ele não vai se intrometer nas leis dos outros países. Já falou isso em diversas entrevistas. Desculpa pelos familiares, mas você tem que entender. A sua filha, ela foi consciente. Ela sabia que estava na Tailândia. Talvez o traficantezinho dela, o boy dela, que levou ela para fazer essa coisa, deve ter mentido, falar assim, não, aqui não tem pena de morte não, a pena aqui é ser tranquila. Aí vai para a Ásia. A gente quer a ajuda de alguma ONGs, algum advogado de renome, alguma autoridade do Itamaraty. Esse caso tem que chegar à presidência da República. Se ela errou, ela tem que pagar, mas com a prisão no país dela, não pena de morte. Ela é uma jovem de 21 anos de idade. Meu Deus, diz Mariana, de 27 anos, irmã mais velha de Mary Ellen. Me desculpa, Mariana. Me desculpa. Acho que a melhor coisa que eu já vi muitos conservadores juntando uma vaquinha para os familiares para levar ela para lá. Já vi muitos conservadores. Já vi muita gente que é influente, que o presidente até acompanha, falando que não vai passar isso para diante. O problema isso aqui não é por somente que ela ter traficado drogas. Não é só por causa disso. É porque existe uma coisa que a gente vê, que eu falo que é a hipocrisia da esquerda brasileira caviar. A hipocrisia da esquerda brasileira caviar. Vou te mostrar o primeiro Twitter dela. Tá vendo aqui? Essa foto aqui? Essa é a garota que está presa na Tailândia. Com arma de fogo, fumando baseado. Aqui, um outro Twitter dela. Cidadã exemplar, fumando o baseadinho dela. Né? E aí se você for procurar o histórico dessa jovem, né? Aí ó, os prints que foram tirados depois que o Facebook dela foi desativado. Um brinde à lei do retorno, porque dela ninguém escapa. Aí se for ver outra foto dela aqui, adorei essa ideia. E é engraçado que a imprensa continua tratando ela de coitadinha.
Tanto que os boatos, né? Brasileira presa na Tailândia gravou um vídeo comemorando a facada do Bolsonaro. Na verdade não foi um vídeo, seus jornalistas de quinta categoria. Foi um post dela. Ela tem um post falando que, entendeu, que o serviço foi mal feito. O que está impedindo da presidência da República levantar um dedo para ela, além do fato que o presidente deixou bem claro que ele não vai passar a mão e bandido, é o seu passado. Não adianta você chegar e falar assim, ah, mas Oswaldo, é só um baseadinho, é só um baseadinho. Não adianta, porque o passado dela condena ela, né? O fato que ela militava contra a presidência da República é o direito dela, sim. Agora, se ela fosse uma cidadã exemplar, não se envolvesse com o mundo das drogas, com os noiadinhos e tal, não sei o quê, né? Talvez ia ter mais compaixão. No primeiro vídeo que eu lancei sobre esse assunto, muita gente chegou pra mim e falou assim, essa menina tem que se ferrar. Essa menina tem que se ferrar porque ela fez questão de traficar. Enquanto isso, veículos de imprensa vai falar, ela não sabia. O Diário Brasileiro apresentando já foi usada como mula. Essa desculpa de que ela foi usada não cola. Não cola. Essa, ai, tadinha, tadinha, a cultura do coitadinho, de vitimizar o bandido, não cola. Me desculpa. Colava na época da Dilma, que ela só faltou beijar os pés do presidente da Indonésia, implorando para soltar um cara que já tinha histórico de traficar drogas. Será que essa Marielle era traficante? Eu não sei, eu não estou julgando ela. Porque a imprensa está aqui, porque como ela é mulher, bonitinha, jovem, a imprensa está querendo tratar ela como coitadinha, para poder criar simpatia com a população. Igual eles fizeram, não sei se vocês lembram, quando o Drauzio Varela, o médico queridinho da Globo, antes da pandemia, foi lá conversar com um cara que abusou de uma criança e matou uma criança. E aí depois foi assim, foi abraçar essa pessoa. A população, em vez de se comover com um bandido desse, a população ficou pé da vida. Aí depois de uma semana, ai, desculpa, gente, a gente não sabia da história. Mentira, sabia sim. Só que vocês quiseram criar uma narrativa de que o bandido, ele é só vítima da sociedade. Tadinho, o cara só abusou de uma criança e matou a criança. A Mary, ela era só uma maconheirinha que foi presa por traficar drogas. Isso se for só maconha. Não nego o fato que a família está sofrendo. Não nego. Acho que quem puder ajudar essa família, levar elas para a Tailândia, levam ela para a Tailândia. Levam ela para a Tailândia. Porque é importante as famílias estar durante o processo de julgamento. Quem puder, né, ajudar essas famílias, pelo menos para elas ter o direito de se despedir da sua filha. Faça isso. Porque é muito improvável de ela ser extraditada no Brasil. E muito menos improvável de ela pegar o perdão presidencial. Muito difícil. É mais fácil você acertar na Mega Sena sozinho e ganhar 100 milhões de reais do que você ter uma clemência de um presidente de um país sul-asiático.
Mas aí, gente, eu não estou aqui julgando o passado dessa jovem. Não estou. Eu estou aqui analisando o futuro dela. O que vocês acham? Vocês acham que o presidente deveria dar uma segunda chance para essa menina? Só que aqui no Brasil a gente sabe o que vai acontecer. A justiça vai prender ela. Se ela ficar presa, vai ser no máximo por 5 anos. Se ela ficar presa. E aí? O que vocês acham? Ou você acha que ela merece mesmo as consequências que vai receber? Prisão perpétua? Ou pena de morte? Uma dessas duas é tenso. Porque é engraçado que se um brasileiro cometer um crime nos Estados Unidos, crime bárbaro, lá não tem clemência não. Não tem, por exemplo, digamos que um brasileiro vai para o Texas e comete um crime hediondo, matou uma pessoa de uma forma bruta, lá é pena de morte. Acabou. Lá não tem tratado de extradição não. Porque as leis de lá são tão diferentes que as leis aqui, que mesmo se extraditasse, exigir que ele ficasse com pena perpétua. Só que no Brasil não existe pena perpétua. E a lei brasileira ela é muito ridícula para punir os criminantes, os bandidos. Mas isso é a minha opinião, você pode discordar à vontade. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal e toquem o sino de notificação. E também compartilhem esse vídeo, pois com a ajuda de vocês estamos crescendo diariamente e estamos cada vez mais aumentando os nossos debates e discussões. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã.